noite, meus irmãos. Nós estamos começando a transmissão do nosso culto da Igreja Presbiteriana de Nova Belém, culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E eu gostaria de ler para os irmãos Salmo 133, verso 1, diz assim: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso mesmo, não li errado. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em tempos de isolamento, em tempos de pandemia, nós temos que reinventar, temos que continuar vivendo unidos, apesar da distância. Apesar de estarmos cada um nas nossas casas, nós continuamos sim unidos pelo amor do nosso Deus, unidos pelo sangue de Jesus Cristo e unidos como povo de Deus, que se reúne agora para adorá-lo, para engrandecer o seu nome. Nós vamos fazer uma oração de adoração a Ele nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, para te adorar, ó Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor, e porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, muito obrigada por dirigir as nossas vidas, e louvado e engrandecido seja o teu nome. Teu é o controle do universo, ó Pai, estamos em tuas mãos, Senhor. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos agora cantar juntos o hino de número 32 do nosso inário, se chama Tu és fiel, Senhor. Tu és
Nós vamos fazer uma leitura dos Salmos, livro de Salmos, números 145, nós vamos ler do 1 ao 10. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o seu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração, e as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as tuas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Amém. Nós vamos entoar 2 cânticos de louvores ao nosso Deus, dizendo como Ele é grande, como nós estamos contentes e alegres de estarmos na Tua presença, adorando e glorificando o Seu nome. Nós vamos cantar Jesus em Tua presença e grande é o Senhor. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos
Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. Antes de nós fazermos a leitura, nós gostaríamos de orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e pedindo que Ele nos fale nessa noite através da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que estamos te louvando, te adorando como igreja, como povo de Deus. Pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para entendermos a tua vontade, os teus propósitos, os teus desígnios para as nossas vidas. Em nome de teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. No livro de Jó, capítulo 42, diz assim, é a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
quem é aquele, como disseste, que sem discernimento, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando eu era adolescente, lá em Minas Gerais, morava na cidade de Lambari, meu pai era pastor e tinha muitas experiências. Ele, além de pastorear a igreja de Lambari, ele pregava também em algumas fazendas, algumas roças. Me lembro do Chapéu, de Congonhal, uma região próxima, regiões próximas de Caxambu. E ele passava por muitas experiências e eu vendo aquilo tudo e acompanhando o trabalho do meu pai de evangelismo. E eu lembro que eu falei para ele um dia, eu quero viver muitas experiências para contar para os meus filhos. E ele riu de mim naquele momento, descontraído. Mas, na verdade, o que eu já estava começando a entender é que experiências boas e experiências ruins também, elas marcam as nossas vidas. Elas deixam marcas profundas na nossa vida. E nessa noite eu queria até enfatizar com vocês as experiências ruins mesmo. A gente dá nome a elas, né? A gente chama de tribulação, usa metáforas como o deserto, a tempestade, estamos passando no olho do furacão, enfim. Mas essas experiências, elas moldam a vida do cristão, elas nos fazem ter uma nova percepção, não só da vida, como do mundo e como de Deus. O sábio Salomão já dizia no livro de Eclesiastes que melhor é estar na casa do luto do que ir à casa onde há o banquete, porque são nesses momentos que nós aprendemos muitas lições, que nós enxergamos a nossa pequenez e nos defrontamos com o nosso Deus e conhecemos mais profundamente esse Deus de quem nós tanto pregamos e falamos. Nesse livro de Jó e no texto que a gente acabou de ler, a gente percebe nitidamente que tem um Jó antes das tribulações, ou da tribulação que ele passou, tem um Jó durante a tribulação e outro claramente mais amadurecido após a tribulação. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite. A primeira declaração que Jó faz aqui, quando já está finalizando o seu livro, quando todas as provações que ele podia passar e já tinha passado, enfim, a primeira confissão que Jó faz, ele declara o poder de Deus, a soberania de Deus. Verso 2 ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele pode todas as coisas. O seu plano jamais será frustrado. Mais à frente, ele reconhece que o conhecimento de Deus ultrapassa qualquer entendimento humano. Ele diz: na verdade eu falei do que eu não entendia, eram coisas maravilhosas demais para mim. E o nosso Deus é assim mesmo. O nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que tem os seus planos para nós. E nós, na maioria das vezes, como limitados que somos, nós não compreendemos. Nós temos uma visão muito pequena, muito limitada,
e a gente não compreende os planos de Deus, porque eles estão realmente acima do nosso conhecimento. E é isso que Jó diz, são maravilhosos, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu sequer entendia. E esse Deus é um Deus tão maravilhoso e soberano que Ele age na nossa vida, Ele tem os seus planos, Ele permite, lá no começo do livro, se você olhar lá no capítulo 1, que o próprio Satanás nos toque. Deus, Ele tem o controle de tudo, até mesmo da ação de Satanás nas nossas vidas. Ele só nos toca se Deus assim permitir. Mas Jó, ele faz uma outra declaração que eu queria deixar bem clara aqui para os irmãos, que lembra a primeira fase da vida de Jó. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir. E você pode estar se perguntando: mas Jó não era crente? Jó não era um cristão? Não, ele não só era, meu irmão, como ele... Olha o que o próprio Deus fala a respeito de Jó. Capítulo 1, verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse era Jó. E é desse homem mesmo que o próprio Jó está dizendo: eu te conhecia só de ouvir. O que Jó está reconhecendo nesse momento? Que a vida que ele tinha com Deus, o conhecimento de Deus, antes de passar por essa tribulação, era sim um conhecimento superficial, era um conhecimento que estava ali na zona de conforto de Jó. Não havia um aprofundamento. Talvez ele fizesse de forma mecânica. E nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de termos esse entendimento, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos no controle das coisas, porque a gente vive numa zona de conforto, onde a gente vai para a igreja, adora o nosso Deus, a gente faz as nossas orações e a gente acha que está tudo bem, a gente não precisa se aprofundar muito no conhecimento de Deus, estudar para quê? Muitos pensam, estudar a Bíblia, muitos acham até desnecessário. Quando a gente fala de doutrina, aprender doutrinas da Bíblia, as pessoas ficam, para quê, pastor? E assim a gente vai levando uma vida de cristão, mas uma vida numa superfície rasa, uma vida sem um aprofundamento, uma vida onde as coisas são feitas de uma forma mais mecânica, e que você muitas vezes não se dá conta disso. E aí que vem a segunda parte da vida de Jó, que traz a ele muita dificuldade, mas também muito conhecimento, que é a tribulação pela qual Jó passa, e pela qual todos nós passamos. Muitas vezes nós somos derrubados, Deus nos tira da zona de conforto, a gente perde o controle. E eu não estou falando só agora desse período que a gente está passando de pandemia, também desse período, mas de muitos outros que acontecem nas nossas vidas, que Deus usa esses momentos para nos ensinar, para falar conosco, para estar mostrando para nós a sua vontade, para mostrar que Ele é soberano, que Ele está no controle e não nós. Mas tem duas reações no livro de Jó que eu gostaria de mostrar para os irmãos. A primeira reação é a reação dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles chegam para apoiar Jó, ficam um período grande em silêncio, com uma empatia, aparentemente uma empatia grande com Jó ali, mas quando eles começam a falar,
eles se demonstram um tanto quanto insensíveis, eles culpam Jó pelo que está acontecendo, e eles chegam a culpar até mesmo a Deus, né? Mas muitas vezes acontece isso com a gente, a tribulação vem sobre nós e as pessoas às vezes querem nos culpar, e você não fez nada para que aquilo acontecesse, mas aconteceu, é assim mesmo, a tribulação vem, não cabe a nós discutirmos de onde vem, mas os amigos de Jó queriam culpá-lo, queriam achar pecado nele, mas não havia pecado em Jó. Ele estava passando por aquilo porque era plano de Deus que ele passasse, né? E não adianta a gente ficar pensando nisso e acusando e querendo descobrir um culpado. Jó não tinha culpa, assim como muitas vezes nós não temos culpa, mas ainda assim nós passamos por tribulação, ainda assim as pessoas falam mal da gente, ainda assim as pessoas nos perseguem, ainda assim o mundo à nossa volta acontece coisas que nos levam a viver uma série de dificuldades na nossa vida. Mas se Jó não tinha culpa, muito menos Deus. E os amigos de Jó, é o próprio Deus quem diz, aqui no capítulo 42, o capítulo que nós lemos, no verso 7, diz: a minha ira se acendeu contra ti. Ele está falando a um dos amigos de Jó, Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Não falaram de Deus o que era reto, como Jó falou. E essa é a segunda maneira da gente enfrentar as crises que o texto nos mostra, é a maneira como Jó enfrentou. Isso não quer dizer que Jó ele não questionou a Deus, né? Jó ele fica um tempo também tentando assimilar o que estava acontecendo, mas logo em seguida ele até mesmo amaldiçoou o seu dia de nascimento. Jó discute com Deus, ele contende com Deus, mas ele não culpa Deus em momento algum pelo mal, ele não culpa a Deus pela provação. Pelo contrário, ele aproveita aquele momento com Deus para conhecer mais a Deus, para entender mais os propósitos de Deus para a sua vida, para entender os desígnios de Deus, ainda que ele não conseguisse entender todos eles, ainda que o seu entendimento não chegasse a tanto, e nenhum entendimento humano chega e chegará a conhecer os desígnios de Deus. Mas Jó se colocava de forma humilde perante Deus. E Deus tanto aprovou a Jó, que ele diz para os amigos de Jó: olha, vocês vão fazer um sacrifício para mim, mas eu não aceitarei de vocês. Pede para o meu servo Jó interceder por vocês, que aí sim eu perdoarei a forma como vocês atravessaram esse período de turbulência. Que a gente aprenda com Jó a passar os momentos difíceis e expor as nossas dúvidas, as nossas angústias a Deus, orar e falar com Ele sinceramente, mas nunca perdendo de vista a sua soberania, os seus planos inescrutáveis e a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. E a terceira situação por que Jó passa, e fica claro agora, é o momento em que ele se encontra. Ele diz, verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso que a experiência de Jó fez com que ele passou, que ele tivesse mais conhecimento de Deus. Apesar do seu sofrimento, apesar da sua grande tribulação, apesar das suas perdas, diga-se de passagem, muitos de nós, se tivéssemos 1/10 das perdas de Jó, já teríamos a nossa fé muitíssimo abalada, porque as pessoas, elas
Os cristãos hoje em dia são cristãos que querem ser servidos, mas não são cristãos, desculpa a generalização, né? Me entenda, mas muitas vezes muitos cristãos eles querem ser servidos ao invés de servir a Deus. Licença. Mas Jó ele tem a sua visão ampliada a partir da experiência que ele passa, ele tem a sua visão mudada, ele enxerga de forma mais ampla, ele enxerga a ação de Deus na sua vida. E quando nós vemos a Deus de forma mais clara, quando nós temos uma experiência mais profunda com Deus, nós enxergamos a nossa pequenez. Você enxerga o tamanho de Deus, a sua grandiosidade, a sua soberania, você enxerga o seu maravilhoso amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua santidade. E quanto mais você enxerga a grandiosidade de Deus, mais você percebe a sua limitação, mais você percebe o seu pecado. Por isso que Jó encerra de uma forma bonita também a sua confissão. Ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele é confrontado pelo próprio Deus. E ele vê agora este Deus de forma mais clara, mais nítida. E ele vê também a sua pequenez, ele enxerga o seu pecado e ele se arrepende. Ele diz que ele se arrepende no pó e na cinza. Meus irmãos, que você aproveite esse tempo que você está em casa, que você aproveite esse tempo de ansiedade, de angústia, do qual todos nós cristãos estamos passando, mas que você aproveite para ter um relacionamento mais próximo de Deus, que você aproveite para conhecer a esse Deus de uma forma mais íntima, que você se submeta a Ele de uma forma mais humilde, que você sairá bem melhor dessa experiência da qual nós estamos vivendo. Que você saia dela como Jó saiu, não como seus amigos saíram, né? Que você saia como Jó e que você tenha essa experiência maravilhosa que é chegar lá no final e dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo enxergar melhor os seus planos, os seus propósitos para a minha vida. Por isso eu me arrependo, por isso eu sinto o quanto eu sou pequeno e o quanto eu estava errado antes. E como eu preciso agora me entregar nas mãos desse Deus que é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos ajuda a passar não só por esta provação que estamos passando, mas nos ajudará a passar por tantas outras que virão sobre as nossas vidas. O cristão, ele tem essa certeza de que ele está sempre nos braços do Pai. Não importa a circunstância pela qual ele está passando, mas ele está sempre sob a soberana mão de Deus. Ele acredita que Deus tem um plano para a sua vida. E os planos de Deus são maravilhosos e ultrapassam qualquer entendimento e compreensão humana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos cada dia mais a sua palavra e a sua vontade para as nossas vidas. Eu gostaria de orar pelos irmãos nesse momento e assim nós estaremos encerrando este culto online com a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse momento que estamos passando como povo de Deus, todos nós passando pelo mesmo problema, ó Pai, que acomete a todos. E nós te pedimos, ó Deus, sabedoria, te pedimos olhos para enxergarmos a Tua vontade nas nossas vidas, para enxergarmos os Teus propósitos para nós.
que possamos refletir melhor no nosso procedimento como indivíduos, como cristãos, o que precisamos melhorar nas nossas vidas, e como igreja também possamos refletir como povo de Deus aonde estamos errando, aonde podemos crescer, amadurecer espiritualmente para continuarmos te louvando e te adorando da melhor maneira possível, da forma como lhe agrada, da forma como o Senhor quer que vivamos. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e pedimos as tuas mais ricas bênçãos. Amém. Recebei a bênção. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos.